Agora vamos continuar nos alimentando. O Senhor, Ele tem falado conosco desde o início do culto. Tem sido algo tremendo e maravilhoso. E enquanto eu estava ali buscando algo do Senhor para trazer a palavra, para ministrar, porque, né? É aquele negócio que o pastor já falou, não é preparar a palavra, mas sim o pregador. Eu falei, Senhor, me prepara, porque de mim não tem nada. O Senhor é quem sabe, né? O que o Senhor quer que eu fale, como vai ser. E aí o Senhor me levou em situações o qual eu estou passando e qual eu estava ali com os meus questionamentos. Eu falei, Senhor, mas como? É verdadeiro, né? Quando fala que quando a gente vai preparar ali, se preparar para trazer uma palavra, primeiro vem para nós, para depois derramar para vocês. Então o Senhor, Ele falou muito comigo. E aí o Senhor, Ele me levou lá no livro de 1 Samuel 17. Todos nós conhecemos muito bem essa passagem, Davi e Golias, né? Mas hoje eu não vou falar apenas de Davi e Golias, eu vou falar sobre o processo de Davi. Amém? 1 Samuel 17. Enquanto eu estava ali escrevendo ali no caderno ali, eu falei, Senhor, qual seria um tema para essa passagem? Ele falava assim para mim, não pare diante do propósito. Falei, não pare diante do propósito. Ele falou, não pare diante do propósito. Então, grave esse título qual o Senhor deu ao meu coração, que seja para você também nessa noite como um rema. Não pare diante do propósito. 1 Samuel 17, nós vamos lendo aqui, no decorrer até onde o Senhor colocar para ministrar, amém? Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Efés-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se a acampar no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,95 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, que tinham um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou à tropa de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Amém? Coloca a tua mão sobre esta palavra. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, eu quero me pôr diante de Ti, Pai, neste momento. Senhor, eu quero me despir, Senhor, de tudo aquilo que é meu e pedir, Senhor, a Ti o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Pedir a Ti que o Senhor venha, Senhor, usar a minha vida como o Senhor quer neste altar. Que o Senhor venha, Senhor, tirar tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não vem da Tua vontade, Pai, sobre a minha vida. Sobre este ambiente, Senhor, torna, Senhor, este ambiente um ambiente, Pai, ali, o qual a Tua palavra vai produzir o efeito para qual vai ser lançada, Pai, nesta noite. Acampa os Teus anjos ao redor deste lugar, que nós não venhamos, Pai, tampar os nossos ouvidos e nem endurecer o nosso coração, mas que em todo tempo, Senhor, nós possamos estar sensíveis, Pai, ao Teu falar, ao Teu toque nesta noite. Pai, porque eu sei, Senhor, que a Tua palavra,
quando sair deste altar, Senhor, é para algo, para trabalhar algo sobre as nossas vidas. Então, Pai, trabalha sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, da maneira o qual o Senhor quer nesta noite. Pai, tira todo impedimento, toda sonolência, toda canseira física e mental, mas vem, Senhor, com o teu poder, a tua graça, o teu esplendor sobre este lugar, Senhor. Manifesta da tua graça, Senhor, sobre este ambiente, acampando aos teus anjos ao redor deste lugar, dando ordem para nos guardar, Senhor, e livrando-nos, Pai, de todo roubo de Satanás da nossa mente e do nosso coração. Que nós venhamos, Pai, entender a Tua palavra. Que nós venhamos, Pai, nos alimentar da Tua palavra. Que nós venhamos, Pai, nos fortalecer através desta palavra. É o que eu te peço, Pai, nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. O que o Senhor ministrava ao meu coração? A passagem o qual o Senhor ele ministrava ao meu coração é mais para baixo. Eu vou ler mais um pouquinho. Diz assim, a gente parou no 10. E ele acrescentou, desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, de Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos de tostado e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e me traga alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra o filisteu. Levantou-se de madrugada Davi, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha da batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel e a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso que desafia os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que o matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. É esse o versículo qual o Senhor ele colocou ao meu coração. Porque você veio aqui. Por isso que o Senhor ele colocava esse tema, não pare diante do propósito. Muitas das vezes nós estamos ali levantando, o Senhor nos levanta para uma batalha, para vencer algo. E vai ter sempre alguém que o inimigo vai levantar diante do nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, nosso ministério.
não acreditando naquilo que nós temos aquele potencial. Toda vez que você estiver no caminho do propósito que Deus tem para você, o inimigo sempre vai tentar te parar. No caso de Davi, aqui Davi ele tinha algo para fazer, algo para executar. Só que naquele momento o próprio irmão dele quis menosprezar ele. Falou, quem é você? Por que você veio aqui? Muitas das vezes nós começamos a fazer a obra, nós temos um propósito, temos algo para fazer, e se levanta alguém, mas você acha que você é quem para falar isso para mim? Quem você é para estar ministrando a minha vida? Quem é você? O próprio irmão dele fala para ele, por que você veio aqui? E ainda não ali satisfeito, ainda falou assim com ele, com quem você deixou as suas poucas ovelhas? Ainda quis dizer para ele, o que você acha que você é? Você é um cara que cuida das ovelhas, eu sou da batalha, eu sou o guerreiro. O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer neste lugar? O inimigo, ele quer sempre questionar a nossa identidade, dizendo quem é você para realizar ou fazer qualquer coisa. Ele vai tentar rotular você, ou até mesmo apontar as suas falhas e defeitos, para desabilitar o propósito de Deus em sua vida. E o que nós devemos fazer nesse momento? Aí eu fiquei pensando nesse versículo ali, meditando, e o Senhor, ele ministrava ao meu coração, quando o Senhor, ele tem algo para trabalhar sobre as nossas vidas, quando tem algo grandioso para realizar, porque Davi estava diante de uma batalha grandiosa, porque era um grande gigante que estava se levantando. Aqui fala o tamanho dele, como ele estava, e Davi era um catatal. Era um catatal, é eu chegar no meio dos grandão, pequenininho, falar, quem é você? Ah, tá, sabe? E você vai, isso daí eu vou dar um chute nele, vai cair rapidinho. Quando o Senhor, ele nos chama para algo grandioso, o inimigo, ele vai tentar nos paralisar. O Senhor, ele fala ao meu coração, não pare diante do propósito. Independente da situação, não pare, continue. Fique imaginando se Davi tivesse ouvido aquilo que o irmão falou e tivesse se acovardado e tivesse guardado aquilo para ele e falar, ele tem razão. Quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para realizar isso? Mas ele fala aqui para frente, aqui embaixo ele fala no versículo 29, e disse Davi, o que fiz agora, será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. Os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, que o mandou chamar. Ele não teve medo, mesmo ali diante do irmão dele, tentando parar aquilo qual o Senhor tinha para fazer através da vida de Davi. Ele falou, não, eu vou continuar, eu vou fazer aquilo. Eu vou realizar, porque ele estava ali, quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus vivo? E eles estavam ali naquela batalha, aproximadamente 40 dias, ouvindo aquele gigante chegar lá, manda alguém, manda alguém, manda alguém, e todo mundo com medo. Nós lemos aqui que todos tinham medos. Então nós ficamos muitas das vezes paralisados. O inimigo, ele vai tentar nos diminuir, dizendo que você não é capacitado para fazer isso. E ainda vai tentar te envergonhar na frente dos outros, porque ele fala aqui assim, mas aonde você deixou, com quem você deixou as suas poucas ovelhas? Ele quis dizer para Davi que Davi não era um guerreiro. O que ele estava fazendo ali? Que estava no lugar errado. Mas ali eu vejo como um propósito de Deus, porque o pai dele manda ele ir lá levar mantimento, levar comida e saber como eles estão. Só que ele, diante daquela situação, ouvindo o que o gigante estava dizendo, ele falou, não, eu vou mudar. Eu vou mudar essa situação. Ele se encorajou e falou, não, eu vou à frente, eu vou batalhar. Por quê? Porque ele sabia o propósito que Deus tinha para realizar através da vida dele. Porque ele estava ali e não se deixou vencer pela palavra do irmão, porque o inimigo muitas das vezes vem colocando coisas na nossa mente para nos paralisar, nos bloquear e nos vencer. Mas creia que a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida é para você vencer. O Senhor, ele te chamou para vencer. Se o Senhor, ele te escolheu, é para vencer esse gigante. Independente do que os outros falam. Mas quem é você? Você, Porque assim, o inimigo, ele vai o tempo todo falar, mas você
já foi do mundão, você já fez isso, você já fez aquilo. Quem é você para falar isso para mim hoje? Quem é você para estar aqui hoje? Eu sou o filho do Deus vivo, o qual me chamou, me ungiu, me separou, e eu estou aqui para fazer o propósito e a vontade do Senhor. Então não se acovarde diante da situação. Se posicione como Davi. Amém, igreja? No versículo 34. Vamos ler o 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esses filisteus. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes de livro a ovelha, a sua boca, quando se viram contra mim, e eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou da garra do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Olha a convicção que Davi tinha ali diante daquela batalha. E nós, às vezes, deixamos com que a palavra do inimigo se penetre no nosso coração, nos deixe ali parados, para não realizar o propósito do Senhor. O inimigo, ele vai tentar parar, mas não pare, continue. Vá adiante, porque o Deus vivo, ele é com você. O Senhor, ele te fortalece o tempo todo. Davi, ele fala aqui, o Senhor me livrou. Quando o Senhor está conosco, ele nos livra em todo o tempo. E o propósito dele nunca dá errado. É sempre vitória certa. Amém, amados? É sempre uma vitória. Seja ousado e determinado como Davi. Creia na palavra que Deus liberou na sua vida, pois se ele te chamou, ele te capacita para a batalha. O Senhor te escolheu. O Senhor te chamou para estar à frente, para orar, para batalhar, para vencer o gigante, para ser coluna dentro da sua casa, para ser aquele que vai levar a palavra, para ser aquele que vai evangelizar lá fora. O Senhor, ele te chamou. O Senhor, ele te chamou. E ele vai te capacitar. Basta você se posicionar e fazer como Davi. Não deixar com que as palavras penetrem no seu coração ou no seu ouvido e você pare. Porque eu fiquei pensando assim, toda vez que o Senhor ele tem algo grande para realizar, a primeira coisa que o inimigo faz é vir com sentimentos, com coisas, né? Você vai, está na igreja, você começa, o Senhor ele fala grandes coisas a seu respeito, ele ministra a sua vida, assim como eu fui ministrada uns domingos atrás aqui, e aquilo ficou no meu coração, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, mas por que eu? Por que eu, Senhor? Inconstante. E o próprio Deus, quando ele falou para mim, ele falou assim, na sua inconstância que eu vou trabalhar. O Senhor, ele conhece o nosso coração, ele sabe os nossos defeitos, ele sabe as nossas fraquezas, e é por isso que ele nos chamou. Porque através das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, ele vai moldar as nossas vidas. Ele vai trabalhar as nossas vidas para que o propósito dele, então, seja realizado através de nós. Que através das nossas falhas, dos nossos erros, ele possa manifestar a glória dele sobre as nossas vidas. Porque seria muito fácil pegar algo pronto e já ter a bênção, já ter a vitória. O Senhor ele tem que pegar algo para modular, algo para fazer de novo, para então a glória dele ser vista. Né? Ali Davi era pequeno. Quem diria que Davi ia vencer um gigante? Quem diria? Quem diria você hoje estaria aqui na igreja orando? Quem diria você seria uma coluna de oração dentro da tua casa? Quem diria que o Senhor ele vai te levantar como um pastor? Quem diria que você seria um grande levita na casa do Senhor? Quem diria que o Senhor derramaria a unção de ministro sobre a sua vida? Quem diria? Mas o Senhor ele fez isso na sua vida. E o Senhor ele vai te capacitar. O inimigo, ele vai vir com rótulos para você, para tentar te paralisar. Mas o Senhor, ele tem grandes coisas para realizar através da sua vida. Não deixe o inimigo matar o potencial que há em você. Porque às vezes o inimigo, ele olha por fora, porque dentro só quem vê o nosso coração é o Senhor.
As pessoas nos veem por fora. Ah, mas aquele ali é duro, tão chato. Nossa, aquilo ali não vai nunca. Aquilo ali não vai mudar. Olha a cara de bravo. Aquele ali é um pastor. Deus me livre. A cara do fulano. Meu Deus. Mas o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor, Ele vê o coração. O mundo nos coloca rótulos. Mas o Senhor, Ele vê a nossa essência e o nosso coração. E isso que é o importante. É a nossa essência no Senhor. É isso que faz a diferença. A nossa essência no Senhor. Amém? Davi não tinha nenhum valor diante dos homens, mas para Deus, ele já tinha sido escolhido como um grande rei. Ninguém dá nada por nós, né? Mas o Senhor, Ele deu a vida pela minha vida e pela sua. O Senhor, Ele nos chamou para uma grande obra. Então, não pare. Nesses dias de hoje, né, o qual a igreja ela se encontra, você vê que muitos estão adormecidos, muitos estão estagnados, muitos estão estacionados, porque se deixaram penetrar palavras que você não pode, você não é capaz, você não consegue, você não chega. Deixaram-se levar pelas coisas do mundo. Os dias são difíceis. Nossa, os dias são difíceis. E agora, como será? Opa, e o seu Deus? O Deus do impossível que move, que abre porta, que trabalha, que transforma. O mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que continua trabalhando na minha vida e na sua vida. Aquele que realizava as obras lá atrás, Ele não mudou, Ele continua hoje. Aquele que curava, aquele que movia sobre a vida do povo, Ele continua fazendo hoje. Mas só qual é a diferença? É a nossa fé, a nossa entrega, a nossa confiança nele. Às vezes nós não vemos e aceitamos tantas coisas porque nós deixamos de crer naquilo que Deus pode fazer. Pensa ali, Davi, se ele se atemorizasse, falar, não, eu sou pequeno, o cara é grandão, eu não vou nisso, não vou. Davi, ele foi chamado com o propósito de libertar aquele povo. Qual é o propósito que o Senhor ele te chamou nesta noite? Para que o Senhor te chamou para este reino? Tem um propósito, não é à toa. Amados, uma coisa você pode pôr no seu coração. Você não vai ficar sentado nessa cadeira até o final dos dias. O Senhor ele te chamou para algo. Não é só para vir ouvir e ir embora. O Senhor ele te chamou com um propósito neste lugar. Seja lá onde você for, o Senhor ele tem um propósito através da sua vida. Não é para ficar apenas sentado como ouvinte, mas praticante também e levando aquilo que o Senhor ele quer que você leve. Seja um exemplo por onde você for. Davi, ele fez a história dele, ele começou ali. Ele derrubou aquele gigante, foi algo assim, oh, meu Deus, um catatal derrubou um gigante de 2 metros e tanto. Ele começou a escrever a história dele. Comece a escrever a sua também nessa noite. Com ousadia, comece a escrever a sua. Fala, eu não vou parar diante do propósito que o Senhor tem para mim. O Senhor quer que eu vá evangelizar a minha casa? O Senhor quer que eu evangelize o meu trabalho? O que o Senhor tem para mim? Pergunta para Deus. Pergunta. Não é apenas entrar pelas portas e falar, Senhor, eu preciso. Senhor, olha, faz. Não, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Começa no seu pequenininho, executando, porque o Senhor ele vai te levar a viver o grande. Às vezes nós achamos que fazer a obra é colocar a mão no morto e o morto levantar. Não. Às vezes um abraço seu. Um abraço seu. Uma mensagem que você manda já é uma mudança na vida de uma pessoa. Nós precisamos entender o nosso propósito e às vezes nós estamos dentro da igreja sem entender o propósito e o inimigo ele começa a entulhar o nosso coração, entulhar a nossa mente, enviando pessoas, enviando setas para falar, mas quem é você? Quem você acha que você é? Você é pequenininho, você não serve para nada. Que isso? Você é só para limpar a igreja ou só para fechar a porta? Não, o Senhor ele te chamou para coisas grandiosas. Assim como Ele chamou Davi, Ele te chama também para coisas grandes. Para realizar coisas grandes. Mas para isso você tem que estar sensível à voz do Senhor e fechar os teus ouvidos para aquilo qual o inimigo tenta colocar na sua mente. Porque eu penso assim, a partir do momento que entrou aqui, você começa a pensar, ruminar, fica ali, ó, desce. Desceu para o coração, pronto, acabou. Você fala, realmente, sou pequeno, não consigo, na minha força. Quem sou eu para estar no altar
ministrando a palavra? Quem sou eu para louvar na casa do Senhor? Quem sou eu para levar a palavra lá fora? Quem sou eu? Quem sou eu? Você é filho do Deus Altíssimo, o qual te chamou para estar neste lugar. E a cada dia Ele vai te capacitar para fazer a obra dEle e o propósito dEle se cumprir através da sua vida. Então se levante para viver isso nessa noite. Se levante. Os tempos não são fáceis, são difíceis. Mas nós precisamos nos posicionar para viver o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Davi, ele se posicionou, ele não temeu, ele foi diante. Ele foi diante daquela situação, ele foi ali, não, eu vou ali. E ele fala aqui no 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Olha a certeza que ele tem. E qual é a sua dúvida de levar a palavra, de fazer a vontade do Senhor, se é Ele quem está te enviando? Qual é a dúvida? Aí ele estava aqui, ó, o Senhor me livrou, Ele vai me livrar. Diante de Saul, disse a Davi, vá, e que o seu Senhor esteja com você. O Senhor está conosco em todo tempo. Em todas as batalhas, o Senhor, Ele é conosco. Ele não vai nos mandar para uma batalha sozinhos. Nunca. O nosso general é aquele que vai à frente, abrindo o caminho, ele vai ali, trabalhando já na nossa frente. Ele é o nosso general de guerra. Então, por que nós tememos? Por que nós tememos? No 38 diz assim, Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. O que o Senhor ele quer trazer para nós aqui? Para cada um, o Senhor ele tem algo diferente. Saul quis colocar em Davi o que era dele. Mas para cada um, o Senhor ele tem algo diferente. Davi, ele fala aqui, eu não consigo andar, não adianta eu falar, eu quero pregar igual fulano. Não, o Senhor tem uma unção diferente para você. Eu quero ministrar que nem fulano. Não, o Senhor ele vai te usar de uma maneira diferente. Ah, eu quero louvar igual. Não, o Senhor ele tem algo para você. Para cada um, não queira vestir a roupa do irmão, não queira fazer igual o irmão. Você é diferenciado. Na nossa mão nós temos 5 dedos. Todos juntos fazem a mesma coisa, mas cada um é diferente um do outro. Cada um com a sua função. Juntos sim, mas separados, cada um com a sua função. É assim você na casa do Senhor. Para você, o Senhor ele tem algo diferente. Você fala assim, mas fulano prega tão bem, fala tão bem, eu queria ser igual. Ou então, não vou não, porque fulano faz melhor do que eu. A você tem algo guardado. O Senhor ele te escolheu do seu jeito. O jeito de falar, o jeito de sorrir, o jeito de ministrar, o jeito de louvar. O Senhor, Ele te chamou da sua maneira. Ele vai te adestrar. Não tente se vestir na roupa do irmão. Ah, eu vou fazer igual o irmão. Não. Vai sair errado. Vai sair errado. A gente até tenta copiar aqui as pessoas, mas a gente não consegue. Porque o Senhor, Ele tem uma unção para cada um. Para cada um, o Senhor, Ele usa de uma maneira. Não adianta eu falar que eu vou fazer que nem o pastor e a pastora aqui em cima. Se o Senhor não quer, Ele me usa de outra maneira. Se para mim Ele tem algo de outra maneira. Se ministrar a palavra para mim é de outra maneira. Tem pessoas que chegam aqui, um livro, um teólogo, não sei o que, eu falo, olha Senhor, que lindo. Será que um dia eu vou ser assim? O Senhor, não, porque eu não te chamei para ser assim. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Para cada um o Senhor tem uma unção. Para cada um o Senhor Ele tem algo. Então não se limite. Não se prenda nessas coisas. Ah, porque fulano fala bem, então eu não vou fazer. Ah, porque eu não sei fazer assim, não. Não, o Senhor ele te escolheu do jeito que você é. E Ele vai te capacitar do jeito que você é. Falando, tremendo ou não, gaguejando ou não, é da maneira que você é que o Senhor ele vai te usar. Não tente se ajustar naquilo que não é seu. E Davi ele fala aqui, não consigo andar com isso, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir colocar em prática aquilo que o Senhor ele quer que você faça, porque aquilo não serve em você, não é seu.
Para cada um, Deus deu uma unção. Para cada um, o Senhor, Ele deu algo. Então, trabalhe aquilo que o Senhor, Ele te deu de melhor. Que cada dia o Senhor, Ele vai lapidar. E você vai falar, olha, realmente, esse é o dom qual o Senhor, Ele me deu. Ó. É de abraçar o irmão, é de beijar o irmão, é de ir lá na casa do irmão fazer uma visita. Para cada um, o Senhor, Ele deu algo. Então, use as ferramentas do qual o Senhor, Ele te deu. Ele fala aqui, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa e com seu alforje de pastor. O que ele tinha naquele momento? Olha só, 40 dias aquele povo ali diante do deserto ali, né? Está dizendo aqui que ficavam de um lado, um exército de um lado, o exército do outro, o vale no meio. Gente, exército, o povo está tudo alinhado, é espada, né, tudo. O cara simplesmente abaixou, pegou 5 pedras. Olha a ousadia. O Senhor, Ele manda eu perguntar para pessoas aqui, o que você tem hoje para entregar ao Senhor? Ele tinha ali naquele momento 5 pedras ali, ó. Ele pegou as 5 pedras para vencer aquele gigante. O que você precisa nessa noite para vencer o gigante na sua vida? E olha como ele foi esperto, ele pegou 5. Mas ele só usou 3. Foram com 3 pedras que ele venceu o gigante. E depois ainda ele foi lá e ainda cortou a cabeça, porque ele foi mais esperto ainda. Fala, vai que o cara levanta, é melhor cortar a cabeça logo para terminar logo o negócio. O que você tem nessa noite para você derrubar o gigante? Qual é a ousadia? Qual é a arma que o Senhor tem dado nas tuas mãos para você vencer esse gigante? O que o Senhor Ele tem te entregado? Davi, ele abaixou ali e pegou essas 5 pedras. Colocou no seu alforje e se aproximou do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele, disse ele a Davi: por acaso sou eu um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Olha, só Deus, né? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo, tentando colocar medo nele, menosprezando ele. O inimigo, ele vai fazer isso com você. Quando você estiver diante de uma grande batalha, de vencer algo muito grande, de vencer um propósito muito maior, ele vai tentar menosprezar você. Ele vai tentar colocar você para baixo. Mas ele não vai conseguir, porque o Senhor, Ele está contigo. O Senhor, Ele vai te fazer grande. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. Tem nome maior que esse? Davi, ele não estava só naquela batalha. Você também não está só para vencer os seus gigantes. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele te fortalece, Ele te faz grande para você lidar com essas situações e vencer. Vencer. Porque Davi venceu, você também vai vencer. Eu ouvi uma ministração esses dias que falava assim que todos esses profetas, reis da Bíblia, nós devemos nos encaixar dentro deles, porque a história deles é um pouco a nossa história também. Quantas batalhas nós nos passamos, né? Que falam, quem sou eu? Eu não vou conseguir vencer esse gigante, eu não vou derrotar. Ou então, eu sou incrédulo, o Senhor me ajuda na pouca. Tudo que o Senhor Ele deixou tudo que Ele deixou na Bíblia é relatando um pouco de nós. Para nós nos confrontarmos com aquilo e crescermos com essa palavra, evoluir, ir para frente. Porque o Senhor, Ele tem algo grande para realizar. E quando a gente vê uma palavra dessa, você fala assim, poxa vida, realmente, eu estou chorando diante desse problema, mas o Deus do qual eu sirvo, Ele é tão grande, Ele já me deu a estratégia, Ele já me deu... Por que eu estou parado? Por que eu parei diante do propósito? Se Davi venceu, qual é a diferença de Davi naquele tempo e qual a diferença minha e sua nesse tempo? Nenhuma, o Deus é o mesmo, eu já falei aqui. O Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. Se Ele estava com Davi lá, Ele está com você aqui. Se Ele capacitou Davi lá, Ele vai te capacitar aqui também. Se Ele deu estratégia para ele, Ele vai dar estratégia para você também. Então, por que você tem medo de vencer o gigante?
Porque você ainda fica parado no meio da situação, ou você desiste e volta para trás? Aos rumores da guerra, aos rumores do grande gigante. Se levante nessa noite para vencer o gigante. Se posicione para vencer o gigante nesta noite. Se posicione e creia que aquele que te mandou, o general de guerra, ele é contigo. Ele está à frente para batalhar junto com você. No 45, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou hoje mesmo. O Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, o Senhor, ele te dá vitória, se você se posicionar como Davi se posicionou. Se posicione, não tenha medo diante da dificuldade, não tenha medo diante dos rumores, não tenha medo daquilo que tentam impregnar no teu coração e na tua mente. Palavras de desânimo. Aí eu fiquei pensando ali, palavras de desânimo, o homem, o inimigo, ele tenta colocar palavras para nos deixar para baixo. Neemias, quando ele foi reedificar os muros, o que ele ouviu? Desce daí, não vai dar certo isso daí não, esse muro vai cair. Pensa se ele tivesse parado. Não tinha completado a obra. O Senhor, ele quer dizer para nós assim, não dê ouvidos ao inimigo, continue o propósito. Vá adiante, continue no propósito, não pare. Qual é o propósito que o Senhor, ele te entregou? É orar por uma vida, você fala, está difícil, eu estou orando, mas não está acontecendo nada, não estou vendo nada, Deus não está movendo, a pessoa está a mesma coisa, se duvidar, piorou. O Senhor fala, continua no propósito. Não desvie do propósito. Continue buscando. Se você parar, pensa se você parar e depois você fala, poxa vida, por que eu parei? Aí você vai ter que começar tudo de novo. Voltar lá atrás, tudo de novo, fazer tudo de novo. Se você já está no meio do propósito, continua no meio, não para. Vai adiante. Vai adiante, porque a batalha, a vitória é certa. Não deixe que o inimigo entulhe sua vida com palavras e sentimentos e te levem a sair do propósito. Não saia do propósito. Hoje um culto de quinta-feira com frio, qual era o propósito? A igreja está cheia. Mas as pessoas, ouviram o vento. Não vou, está frio. Saíram do propósito. Está muito frio hoje. Não vou. Mas você que está aqui, você venceu o gigante do frio e venceu, está aqui para receber do Senhor nesta noite. A bênção do Senhor sobre a tua vida. Quando a gente se levanta para viver o propósito de Deus, é só coisa boa que tem para acontecer nas nossas vidas. Dias difíceis vão vir, mas como Davi, o Senhor estava com ele, não vai ser diferente conosco. O Senhor, ele vai estar conosco em todo o tempo. Então, se levante para viver essa vontade do Senhor. Não deixe que o inimigo fique entulhando coisas na sua mente. Aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, isso é o que acontece comigo. Às vezes eu estou indo tão bem, estou indo. Aí chega lá alguém e fala, quem é você, baixinha? Você está achando que você é o quê? Você não perdoa, você não muda, você é a mesma coisa. Aí já, poxa, e agora? É mesmo. Senhor, trabalha no meu coração, deixa eu parar, já venho. Você está entendendo? É isso que acontece com a gente. Todos nós somos assim. Temos erros e falhas que o inimigo ele vai colocar quando você está no todo gás ali, indo para frente, avançando para o propósito, chegando naquilo que o Senhor ele quer que você chegue no alvo. Ele vem com algo para você recuar, você parar. E de vez de você ganhar, você perde tempo porque você parou, então você está parado pensando. Eu falei, Senhor, que eu não fique parada, mas que eu venha andar, que eu continue andando, continue prosseguindo naquilo qual o Senhor ele tem para mim. Que o inimigo não venha entulhar essas coisas na minha mente, nem no meu coração, mas que eu venha viver o teu propósito. Que eu venha viver aquilo qual o Senhor tem para mim. A mesma coisa você tem que fazer. Porque tem dia que você está super bem, você chega, vou para a igreja, vou louvar, vou adorar, vou orar, ora com todo fervor. Tem dia que você fala assim, hoje nem vou orar, não tem nada para falar com Deus, vou orar para quê? Vai falar que é mentira, que isso só acontece comigo, com você nunca aconteceu. Hoje eu estou cansado, deitou, Senhor, amém, obrigado pelo dia, glória a Deus. Dormiu. E o propósito?
de estar orando. E o propósito de estar buscando o Senhor. E o propósito que o Senhor ele tem para a sua vida. Quando nós paramos, o inimigo ele entra. Ele entra, reina, faz, ó, acaba. Aí você tem que começar da estaca zero tudo de novo. Tudo de novo. Ó o processo, tudo de novo. O bom é que Deus ele é tão bom que Ele deixa você começar o processo de novo, Ele começa a moldar de novo, começa a doer de novo e você vai chegando. Mas não deixe com que o inimigo ele pare você no meio do processo do Senhor, do propósito do Senhor. Continue. Ó, não quero ouvir. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, eu vou. O Senhor confiou a mim essa obra, eu vou. O Senhor colocou isso nas minhas mãos, eu vou. O Senhor me chamou porque o Senhor ele acredita no nosso potencial. Nós não vemos potencial em nós. O nosso vizinho do lado, não, que isso, fulano não pode. Mas o Senhor ele acredita no nosso potencial. Ele nos chamou para isso. O Senhor ele nos chamou para isso. O Senhor ele não fala que ele usa as coisas que não são para ser? Eu e você não somos nada. Mas pela graça e misericórdia dele, ele faz com que nós sejamos algo. Ele faz com que nós entregamos algo para Ele e alcançamos vida. O Senhor, Ele trabalha o nosso coração. Então não deixe o inimigo entulhar. Não deixe as palavras vir sobre a tua mente, sobre o teu coração, dizendo que você não é capaz, que você não pode vencer esse gigante, que você tem que parar, que você é pequeno, que você não faz parte do exército, que você nem é do exército, que você é apenas um pastor de ovelhas, ou que você é apenas o cara que fica na porta. Não deixa. Não deixa. Fala, não, o Senhor, Ele me escolheu para estar aqui, eu vou vencer. O Senhor, Ele conta comigo, eu vou adiante. O Senhor, Ele me chamou e eu vou fazer. Não tente se encaixar naquilo que é dos outros, mas sim naquilo que o Senhor, Ele tem para você. No propósito que o Senhor, Ele tem para a sua vida. O propósito que Deus que tinha com Davi ali, era fazer dele ali um grande. Porque através da morte ali do Golias... Nossa, o nome dele foi, né? Nossa, o pequenininho matou o grandão. Olha aí, escreveu a história dele, escreva a sua. Seja um marco, seja um diferencial. Por onde você passar, as pessoas olham e falam, ó, aquele ali mudou. É um homem de Deus, mulher de Deus. Aquele ali era pequenininho, olha, grande homem de Deus, grande mulher de Deus. Porque faz a vontade de estar no propósito do Senhor. Amém, igreja? Que essa palavra fique no teu coração nesta noite. Eu não sei se era isso que você queria ouvir, mas era aquilo qual o Senhor ele tinha para você nesta noite. Porque o inimigo ele tenta nos paralisar de todos os lados. Mas o Senhor ele tem coisas grandes para realizar a partir do momento que nós não nos prostramos diante do gigante, mas vamos adiante para vencer ele, com as armas o qual o Senhor nos dá. O Senhor ele deu para Davi ali as pedras. Qual é a arma que o Senhor está te dando nesta noite para você vencer o seu gigante? Vença o seu gigante com as armas que estão nas tuas mãos. É orando, é abraçando, é jejuando? Eu não sei como é que o que o Senhor tem dado para você. Mas é através disso que o Senhor tem te dado que você vai vencer o gigante. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Eu agradeço a